Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de março do ano pandêmico de 2021 e o número de mortes pela Covid-19 só no estado de São Paulo hoje atingiu um número surpreendente de 1.021 pessoas. 21 mil paulistas. 1.021 paulistas perderam a vida hoje. E o total de paulistas, mortos paulistas e brasileiros, é claro, mas mortos e registrados no estado de São Paulo, soma desde o início da pandemia 68.623 pessoas. Eu confesso que isso dá um desânimo de ver esses números no Brasil, um país que desde sempre é o país do futuro. E é um futuro que, desde o início, foi roubado dos tupinambás, dos tupis, dos guaranis, dos caiangangues, dos crenhacarores e de tantas outras tribos indígenas que aqui viviam. E não contente, os brancos continuam invadindo a terra dos indígenas, em busca do ouro e da ilusão do dinheiro, levando com eles a morte. Por isso, sobraram muito poucos índios aqui em terras de Pindorama. E assim continuamos aqui na nossa república livre anarquista dos banhistas das terras xamânicas dos tupinambás de Barequeçaba, lançando granadas do sol a poesia nos salvará. Hoje a Nau da língua portuguesa visita a obra de uma poeta que a mim também me surpreendeu, nessas minhas buscas que eu ando fazendo para descobrir outros poetas antigos poetas esquecidos. E hoje eu encontrei uma poeta chamada Anita Filopowski, nascida em Ponta Grossa em 2 de agosto de 1886 e falecida na mesma Ponta Grossa em 30 de março de 1967. Ela era filha de um engenheiro austríaco que veio trabalhar aqui numa estrada de ferro no governo durante o governo do imperador Pedro II, e esse austríaco casou-se com uma moça de Sorocaba. Anita foi a quarta filha de 7 filhos que eles tiveram e residiu toda a sua infância até a juventude numa fazenda próxima a Ponta Grossa, né? A fazenda era longe, né, da cidade, perdão, não era próxima, era longe da cidade, e, portanto, toda a formação intelectual das crianças ocorreram na fazenda, porque os pais contratavam preceptores estrangeiros, normalmente alemães e franceses, que ensinaram a língua às crianças, né? E também foram responsáveis, eles tiveram aula de arte, de música, e, enfim, de pintura. A jovem Anita era muito apegada ao pai e depois da morte deste, por volta da década de 30, 30 e pouco, ela acaba se isolando em casa e deixa de escrever, que foi uma pena. Como contista, como poeta ou como novelista, a Anita desenvolveu uma atividade intelectual muito grande, principalmente durante 20 anos, de 1910 a 1930, colaborando assiduamente com jornais, revistas e acabou publicando os seus livros no início da década de 30, mas é uma produção que, após a morte do pai, ela praticamente para. Eu vou ler para vocês um dos poemas emblemáticos dela, que é o mais conhecido, que chama Os Poentes da Minha Terra, que é belíssimo. Diz assim: os poentes da minha terra. O poema, mas antes eu tenho que ler para vocês o seguinte: o poema, antes dela começar, ela fez uma dedicatória que foi dirigida a Stefan Kujawski, que diz assim, entre parênteses: Stefan, não sei onde te achas atualmente, mas tenho a esperança de que possas ler estes versos que fiz pensando no teu fino espírito, que tanto aprecia tudo o que é de belo que nos oferece a natureza. Então, o poema Os Poentes da Minha Terra diz assim: os poentes da minha terra são belos,
tão belos, mas tão belos como ninguém viu fora daqui. Uns são roxos, outros amarelos, outros de bronze com pedrinhas de rubi, e os de cor de opala, então. Lembram a palheta de um escritor e de um pintor flamengo, as nuances leves de um pôr-do-sol assim, e os de seda cor-de-rosa, e os poentes de verão, então. Às vezes, o poente de verão é todinho borrado de carmim. Ah, os de nuvens frágeis esgarçadas, tocadas de luz desfalecente. E a essas nuvens leves e luz desfalecente a gente olha e pensa. Fica pensando que o Ocidente sonha sonhos de renda, de gás e nostalgia, sonha saudades para magoar a gente. Patéticos, uma rima de saudade, um verso do poema, nostalgia. Tonalidades de exótica poesia, de poesia apenas pressentida, através do tempo e através do espaço. Patéticos, legendários, quase reais, estes poentes às vezes são assim. Neles canta, e numa voz que ninguém ouve, um noturno, canta inaudível a alma de Chopin. Sentimentais, muito sentimentais, esses poentes às vezes são assim, e às vezes são exaltados, de cariz violento, rubros de tragédia, esbraseados, são chamas. Vede então, o ocaso pegou fogo. Há um grande incêndio onde termina o céu, e logo mais, feitos de chumbo, azinhavre de zarcão, com faíscas medrosas de safira, e nesses dias que colorido onde entra o sol, que cores fortes, e do contraste agressivo dessas tintas furiosas e terríveis, o sol se esquiva, o sol vai fugindo, o sol se escapa como quem delira, poentes extravagantes, poentes indescritíveis, até parece que o céu enlouqueceu. Agora vede, negro e de sangue de tragédia um dia e no outro dia, um pôr de sol suave e dolente que a alma da gente veste de cisma e que veste de cisma a alma da gente. Poentes extravagantes, poentes indescritíveis sobre a magia desses coloridos, expressou-se arrebatado certa vez um espírito vibrante de estesia. Era sem saber o que era um poeta, mas falou, nesta terra é assim, quando termina um dia, uma mão invisível e misteriosa pinta onde acaba o céu, pinta tudo o que há de emocionante na essência emocionante da poesia. Assim, expressou-se embevecida um dia uma alma vibrante de estesia. E o poente de hoje, não vistes? Foi imponente, foi egrégio, o rei dos astros, quando foi-se embora, deixou no céu o lindo manto seu. Era de púrpura que eu sei, com franjas de ouro e bordados de ouro, mesmo um manto de rei. Portanto, esse presente foi um presente régio. Afinal, Ponta Grossa pode usar, como usa e muitas vezes usa, na hora crepuscular, o ouro e as púrpuras das galas reais. Por quê? Quem não sabe da sua nobreza? Ela é princesa, é soberana, e os seus domínios é toda a terra dos Campos Gerais, e por isso ela tem a regalia de usar a púrpura das galas reais. Estes ocasos, cada um tem sua beleza peculiar, eu acho. Os outros, não sei que pensam nem o que dirão, mas para mim, o pôr do sol mais sugestivo e emotivo é o pôr do sol lilás. Quando faz fundo para uma paisagem campesina, é de tão grande beleza e de tristeza tal que a impressão que causa não há quem a defina. Na lomba da coxilha há um pinheiro isolado, forte e dorido na sua solidão.
altivo, sobranceiro, algo de audaz este pinheiro sobranceiro, o vento embate-o. Ele resiste, luta com o elemento hostil, ele sozinho, lembrando da verde imensidão do campo sem fim. Na lomba da coxilha há um pinheiro isolado e por detrás, muito detrás da curva da coxilha, o céu a agonizar em cor lilás. Só lilás? Não. Bem pertinho do horizonte, há uns fiapinhos de nuvens enxofradas, cloróricas, agoniadas, parecem doentes nuvens fininhas. Isto bem pertinho do horizonte, o mais é só amaranto, é só lilás. É tarde, é o fim de um dia que não teve sol, e a gente olha tudo isso e fica olhando, fica cismando em tanta coisa. A dor da ausência fica doendo mais. Um fim de tarde assim, como faz sentir, como faz pensar nas almas incompreendidas, esmagadas de incerteza e de pesar. Essa árvore sozinha, tão sozinha, e o céu a agonizar, clorórico e lilás. Mais uma nota triste nesses quadros. Neste quadro, lá longe há um aterro, e nesse aterro um cavalo sacoleja um sincero. A gente olha ainda, o dia se desfaz, doente lilás. O campo é triste, o pinheiro é triste, o sincero é triste. Meu Deus, onde vai parar essa tristeza? E essa beleza? Ouvi, anda um soluço soluçando no ar. A gente olha e tem vontade de chorar. Minha terra tem cada poente. É um dom que igual nenhuma terra tem, muitas vezes ao findar o dia, na horinha que se vai baixando o sol, entre nuvens leves como o véu é só ver, apertar o coração da gente uma saudade diferente, eu não sei como. Não é saudade de nada desta vida, é coisa incompreendida, talvez seja nostalgia indefinida. Ponta Grossa, janeiro de 1936. Só a poesia nos salvará.